Então, nós vamos começar hoje, é o nosso último encontro do ano, né? E nós temos que encerrar com, vamos dizer que é com chave de ouro. Se bem que ou sempre, ou começo, ou encerrando, ou abrindo com chave de ouro, é um negócio meio estranho. Mas a gente tem o hábito de fazer pedido na virada do ano, né? Então, como se a mudança do calendário se fosse transportado para Nárnia, né? Entrasse num portal, não sei, mas assim, esse ano não vai ser diferente, gente. Você é a mesma, mora no mesmo lugar, as coisas são, né? Mas a gente tem esse hábito. Então, eu queria conversar com você sobre uma escolha que foi feita na Bíblia, que é muito falada, eu acho muito interessante, porque até eu sempre ouvi a história desse cara até a primeira metade. Até a primeira metade. Na verdade, 2/3 da história dele. E eu fico pensando, por que as pessoas se pegam só em algum lado e não vão a história inteira? Então, o que acontece? É por isso que existem tantas teologias sendo desenvolvidas erradas, porque pega texto isolado, pega mensagens isoladas, pega a vida de um cara isolado. Só vou dar um exemplo. Teve uma amiga minha que, quando ela estava grávida, ela comentou que ia colocar o nome de Davi no filho. E a menina, automaticamente, a amiga dela falou, credo, vai botar o nome de um adúltero. Gente, tudo que Davi fez, a outra só pensa que ele foi adúltero. Então, peraí, né? Vamos ver a vida inteira. Então, eu vou falar de Ezequias. Ezequias, a história dele está escrita lá no livro de 2 Reis. E eu vou pincelar o que a Ezequias fez na primeira parte, o primeiro terço da vida dele, da história dele, e que foi o seguinte: ele pegou um reinado, ele assumiu o reinado com 20 e poucos anos, e ele pegou um povo que estava assim, os pais dele foram tão... Gente, o pai dele foi tão horrível que ele não era nem para constar no livro dos reis. Tá? Que tem o livro da Bíblia, o 2 Reis, mas tem o livro dos reis de Israel, né? É um outro livro que não está na Bíblia, mas é que conta todos os feitos dos reis. O pai dele não merecia ser enterrado junto com os reis, nem em Terra Santa, sabe? Você vê que cara horrível. E quando ele entrou, a primeira coisa que ele resolveu fazer foi restaurar a adoração no templo, restaurar o templo. Então, essa parte aí, a gente que cresceu na igreja, cansou de ouvir. Eu mesma já fiz um estudo com vocês sobre Peraí que eu perdi aqui, já fechei. Sobre o pedido de Ezequias, quando Ezequias ficou doente. Então, ele restaurou o templo, colocou os utensílios no templo e começou a fazer oferta e sacrifício. Tá? E ele era um jovem. E foi muito engraçado, porque quando ele era chamado, ele não era chamado de filho do pai dele, era o filho de Davi, que era bem para trás, porque ele tinha o mesmo espírito de Davi, de adoração de Davi. Então, ele é conhecido como Ezequias, o filho de Davi, mas ele não era o filho, são muitas gerações depois, tá? É pelo que ele fez e... Ok, beleza. Aí Ezequias ficou doente. Todo mundo conhece a história. Ezequias ficou doente. Aí ele ficou muito triste, estava lá na cama, morrendo. Disse que era uma úlcera, então era uma feridona, muito, devia ser um tumorzão, né? E aí Deus mandou Isaías ir lá e falar para ele assim: você vai morrer. Tá? Mandou falar que ele ia morrer. E ele falou: eu vou morrer. E Isaías falou: você vai morrer dessa enfermidade. Isaías saiu e disse que ele virou o rosto para a parede e chorou amargamente. Tá? Aí ele pegou e pediu. Olha o que ele fez. Senhor, olha tudo que eu já fiz. Olha quem sou eu. Não permita que eu morra. E isso tocou o coração de Deus. E antes de Isaías ter saído do palácio, eu não creio que era uma casa com a porta, tá, gente? Eu acho que era aqueles enormes, porque até ele bater esse papo com Deus, Deus falou para Isaías, Isaías voltou e falou para ele assim: ok, eu ouvi a tua oração, as tuas lágrimas, e você vai ter 15 anos a mais. Todo mundo para a história por aí. Ai, que legal! Deus responde a oração do justo muda o coração do pai. Que lindo! E aí o povo para aí. E vamos ver o que aconteceu depois, tá?
Assim que ele teve a notícia, o que ele fez? Ele chegou para Isaías e falou assim, eu quero que você me comprove isso. E o pai, lá na terra dele, tinha o relógio de Acás, que era um relógio de sombra, que era como se fosse uma escada. Eu não achei uma foto dele, até tem que procurar. Era uma escada, era um relógio de sombra que tinha. E ele pegou e falou para Isaías assim, se é Deus que está falando, eu quero que essa sombra mude, né? Ela se adiante, ok? 10 graus, sei lá. Aí a sombra andou. Vocês sabem que a sombra é dirigida pelo sol, beleza? Ok. Aí a sombra andou, ele pega e fala assim, então, agora eu não tenho muita certeza, porque a sombra ir para frente é fácil, eu quero que a sombra volte esses graus, né? E a sombra voltou. Aí ele ficou muito feliz, porque era Deus que estava falando, e Isaías foi embora. Ok, agora nós vamos dar uma parada aqui, eu vou contar para vocês o que é essa história da sombra que parou. Ok. Achei um artigo aqui, que eu vou colocar o link para vocês depois, que fala que na NASA, eu já tinha lido isso há um tempo, mas eu achei legal porque eu tinha lido só a história de Josué, e aqui esse cara comprova a história do Ezequias também. Uns estudiosos da NASA, na década de 80, estavam fazendo a contabilidade do tempo e descobriram que havia um erro no calendário. O calendário não funcionava porque havia um erro. Então, aqui diz o seguinte, precisamos mandar satélites, isso foi aqui em Maryland, aqui. Precisamos de dados para que o satélite possa ser lançado para poder calcular exatamente o tempo. Só que tem uma diferença de tempo. E eles estão lá batendo a cabeça, isso na NASA, não é qualquer um falando, não. E não sabia o que era essa diferença de tempo. Só que tinha lá um cientista que era crente. E todo timidão chegou e falou assim, olha, se você for lá na Bíblia, tem uma história que Josué, lá no livro de Josué, que para que Josué vencesse a guerra, o sol parou. Deram um pouco de risada dele, mas aí voltaram lá e começaram a fazer a conta, tá? Então, aí, aqui o texto explica exatamente, então fala que ninguém acreditou, aí o cara disse, então vai lá, lê Josué 10:12, que diz, então Josué falou ao Senhor, no dia que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. Então, parou o sol, certo? Ok. Aí o cara explicou, e eles deram uma toda risada, mas falou, como é que o sol não se pôs durante todo o dia, tá bom? Aí depois dessas explicações, eles fizeram as contas, um dia tem 24 horas, certo? Na hora que eles fizeram essas contas, dava 23 horas e 20 minutos. Então ainda tinha um erro no calendário. E eles ficaram mais um tempão procurando achar cadê essa falha. Se o dia tem 24 horas e o dia de Josué contava com 23 horas e 20 minutos, cadê os outros 40 minutos? Beleza? Voltando a Ezequias. Então, o mesmo cara, foram lá perguntar, e aí, ó, lá na sua Bíblia tem isso? O cara lembrou desse texto de Ezequias, e ele foi lá e disse, então vamos lá. Voltando lá, 2 Reis, né? 2 Reis 20, de 8-12, Ezequias disse a Isaías, qual será o sinal que o Senhor me curará? E de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías, certirá isso da parte do Senhor como sinal que ele cumprirá a palavra que te disse. Adiantar-se-á 10 graus ou os retrocederá? Então disse Ezequias, é fácil que a sombra adiante 10 graus. Porém, ela voltar 10 graus, isso é quase impossível. Então, o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol que declinava no relógio de Acás. Ficaram todos em silêncio naquele instante. Isso é no laboratório da NASA. A incredulidade por causa daquilo que é concreto foi fulminada pelas palavras de um livro milenar, muitas vezes ignorado, a Bíblia. 10 graus são exatamente 40 minutos, que somados a 23 horas e 20 minutos utilizados no tempo de Josué, formam precisamente as 24 horas, que é um dia, que faltavam nos cálculos da NASA.
Então, esse texto é extraído do depoimento do Dr. Harold Hill, que é um bambambam cientista da NASA. Então, eu amo isso, porque enquanto a ciência quer destruir o relato bíblico, muitas vezes o relato bíblico é que ajuda a ciência a existir. Louvado seja o nome do Senhor por causa disso. Amo, amo, amo. Então, se alguém vier com essa história, a falha do calendário, ninguém explica, qualquer coisa, vai lá na Bíblia que você acha a solução para tudo. Entendeu? Então, a Bíblia tem receita de bolo, ensina a não construir casa na beira de rio, mas ensina também a contar o calendário, ensina também a tirar parafuso da cabeça de cientista maluco, tá ok? Então, um dia eu vi uma cientista falando assim, como você é cientista e acredita em Deus? Ela falou, se eu não acreditasse em Deus, eu não poderia ser cientista. Então, a Bíblia, até hoje, cada dia ela é comprovada. E, assim, é muito legal, porque enquanto tem a turma do diz que não, querendo destruir os relatos bíblicos, ela continua soberana, ela continua inatingível, ela continua atual e continua mudando as vidas das pessoas. Então, eu tinha que falar isso para vocês nessa história de Ezequias, mas o que eu vou falar é algo mais para frente, ok? Vamos lá. Aí aconteceu isso, a comprovação da sentença de Deus curando Ezequias e dando ele mais 15 anos. O que acontece? Deus deu uma receita de remédio, mandou fazer uma pasta de figos. Não ia funcionar para mim, que se me dá uma pasta de figo, eu ia comer ela, tá? Mas pegou a pasta de figo, colocar em cima da ferida e disse que ele sarou. E depois aconteceu, ele foi, subiu no terceiro dia, ele já estava tão bom que ele foi no templo adorar e beleza. Aí, o que aconteceu? O que aconteceu depois? Deus tinha dito que ele ia morrer e ele foi e pediu para viver. Tá? Quando Deus decreta uma coisa na sua vida, ele pode mudar de ideia porque você clamou, mas será que é vantagem? Olha o que aconteceu com Ezequias depois, que eu nunca tinha ouvido alguém pregar sobre isso, tá? Passando isso, ele sarou. O rei da Babilônia ficou sabendo tudo que tinha acontecido, tudo que ele fez, mandou, foi uma comitiva visitar Ezequias e falar: viemos te visitar, o que você tem? Ezequias começa a passear pelo palácio e mostrar todo o poder do povo, mostrar todas as reservas de dinheiro que ele tinha, que naquela época não era dinheiro, né? Era joia, não sei o quê. Mostrou todas as terras que eles tinham construído. Levou no templo e mostrou todas as riquezas do templo. Mostrou tudo para o rei da Babilônia. E assim, tá vendo? E você não sabe o maior, eu ia morrer. Deus mandou, disse que eu ia morrer, mas eu pedi, eu clamei, e Deus me deu mais 15 anos de vida, porque eu pedi. Então, você vê assim, ele estava muito feliz. Aí quem ouve fala assim, estava contando testemunho, né? Contar testemunho pode. O que aconteceu disso? Eles foram embora, o rei da Babilônia foi embora. Quando ele foi embora, Isaías volta correndo no templo e pergunta para ele, o que aconteceu? Aí Ezequias conta, nossa, você não sabe, o rei da Babilônia veio aqui, pude dar testemunho, contei tudo o que aconteceu. Isaías virou para ele e falou assim, então, eu vou te dizer uma coisa para você, você vai perder tudo. Os seus filhos vão ser levados presos como eunuco para a Babilônia. Não haverá mais paz no seu povo. Aí Ezequias falou assim, o que vai acontecer? E se você for olhar lá no texto, está lá tudo em 2 Reis 20. O rei da Babilônia foi lá, depenou tudo que ele tinha. Eles foram visitar, eles conheceram todas as fraquezas e as fortalezas do reino. Eles entraram e roubaram tudo, destruíram o templo, levaram os filhos de Ezequias, gente, o filho que eram os herdeiros, eles transformaram em eunuco, se é que vocês sabem o que é um eunuco, transformaram em eunuco para ser escravinho deles lá na Babilônia. E com tudo isso, depois, ele morreu. Levou 15 anos? Levou, mas aí ele morreu. Qual a vantagem de você querer mudar um decreto de Deus na sua vida? Então, por que eu estou falando sobre isso hoje? O que nós estamos pedindo para Deus? Você está pedindo para Deus mudar de ideia? Qual é a vantagem
de você se vangloriar, achando que foi você que conquistou as bênçãos de Deus e que tudo que aconteceu com você é porque você é o poderoso, você é o santão, você é o super santo, mais que crente, você é o mega abençoado, é o vice-querubim, porteiro do santo dos santos, né? Então, você é tanta coisa assim, qual é a vantagem de você? Então, você fala assim, ai, o fulano é tão humilde, fulano vai na igreja dar o testemunho, porque eu me orgulho da minha humildade, né? Eu quero ficar... É campeonato de quem é mais humilde, né, gente? Tem coisa mais vanglória do que essa, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. Gente, isso é orgulho também. Ezequias tropeçou no próprio orgulho, e ao ponto dele pedir... Ele não queria morrer. Tá? Acho que ninguém quer, todo mundo quer. Acho engraçado, a gente prega a vida eterna, a salvação, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Então, eu vou ser arrebatada, que eu já falei para vocês, entendeu? Quem quiser me siga. Mas o caminho é mais ou menos esse. Ontem, conversando com meu marido, estava falando da minha mãe. A minha mãe morreu ano passado, vocês lembram, né? Que eu sofri muito. E esse ano, no Dia das Mães, eu liguei para minha irmã e falei para ela assim, estava muito triste, eu falei, poxa, Cristina, tão triste o dia de hoje, né? E ela falou para mim assim, você está triste porque você não a viu. Se você a visse, você ia sentir que Deus a aliviou, porque ela estava numa situação que, se você conhece ela, ela não ia estar feliz viva, com um tubo em cada buraco do corpo, sem enxergar, sem mexer, sem poder, sabe? Então, a minha mãe realmente ia estar infeliz. Então, vamos falar da hipocrisia das nossas vidas, né? Nós cremos na vida eterna, beleza. Você acha que a vida eterna é melhor que aqui? Beleza, tá? Aí morre um parente seu que está doente de câncer, morrendo numa cama durante 15 anos, aí você fica triste. Gente, a gente tem que ter um equilíbrio para poder separar as coisas. Eu não estou falando que eu agradeci a Deus porque ele levou minha mãe o ano passado. Hoje eu agradeço a Deus por isso, porque ontem eu vi uma senhora que teve um problema menor do que o da minha mãe e eu vi a situação dela aqui, tá? Então, é assim, se nós cremos na vida eterna, se nós cremos que Deus é o nosso Pai, que Ele nos ama, o decreto dele para as nossas vidas é sempre a melhor opção. Deus sabia o que Ezequias ia passar. Então, ele resolveu aliviar o filho dele antes de ter passado por ver o seu reino, que ele trabalhou sua vida inteira para reconstruir um reino aos pés do Senhor, levou o povo todo à adoração, ele instaurou o culto. Gente, Ezequias foi o cara, e depois isso ia acontecer. Deus estava o poupando de ver tudo que ele fez desmoronar. E ele não fez porque Ezequias pediu. Então, quer ver a coisa mais horrível que alguém pode falar no dia do aniversário? Eu parei de falar isso já tem uns 2 anos. Ai, que Deus satisfaça os desejos do seu coração. Não! Eu quero que Deus satisfaça os desejos dele para a minha vida, porque o meu coração é enganoso. Eu já falei isso aqui. Veja bem, vamos lembrar aqui. Quem foi o primeiro crush? Né? Agora eu já sei o que é crush, né? É a paquerinha, aquele primeiro amor louco da escola, né? Lembra dele agora e vê se você gostaria de estar casado com um traço daquele. Mas naquela época você achava que era o máximo, que ele era o mais lindo da escola, né? Então, o que acontece? Você queria estar casado com ele hoje? Não. E se Deus tivesse te dado aquilo lá? Eu me lembro da Rebeca pequenininha, eu já contei isso para vocês algumas vezes, que eu entrei na cozinha e fui tomar uma faca da mão dela, e ela falou que eu não a amava e estava tirando a faca, ela nem sabia falar direito para mim, era Deus mandou um anjo lá para verbalizar no lugar, porque ela era muito pequena. E Deus falou para mim, você faz o mesmo, você está pedindo faca. E é exatamente porque eu te amo que eu não te dou essa faca. O que nós estamos pedindo para Deus que a gente acha que é bom? Quais são os projetos que nós temos para o ano que vem e que nós achamos que vão ser bons? Ora, a Bíblia fala para você falar com Deus como seu pai e abrir o seu coração e falar para ele o que você quer. Mas tenha liberdade, abra um espaço no seu coração para ouvir, de repente Deus fala, não. Ai, mas você não me ama? Exatamente porque eu te amo, eu não vou. Deus deu 15 anos a mais para Ezequias. E Ezequias morreu triste, tanto que não conta os detalhes da morte dele. Ele viu o reino se destruir. E de uma forma humilhante, que os filhos deles foram transformados em eunucos, foram levados para ser escravos na Babilônia. A Babilônia era o exemplo de mundo pagão.
Deus queria poupá-lo. Então, muitas vezes você ouve assim, ai, o fulano era tão bom e morreu, o ruim está vivo. Será que é porque o fulano é tão bom? Deus fala, chega, não quero que você sofra mais, vem para mim. E nós não temos maturidade para isso. Nós estamos falando, eu estou me colocando nesse pacote, porque eu chorei muito a morte da minha mãe no ano passado. Chorei mesmo. E eu vou falar para vocês, esse ano ainda chorei um pouco por causa disso. E, no entanto, é egoísmo da nossa parte você só pensar enquanto a mim, enquanto a mim, enquanto a mim. Vamos avaliar a nossa oração? Todos os dias a nossa oração é uma lista de compras? Senhor, obrigada, eu quero, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Salva, 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 amém. Deus está querendo falar às vezes para você, não é isso, não é bem assim. E aí? Onde está o que nós estamos desejando? Onde está a sabedoria para pedir e aceitar os decretos do Senhor? Tá? O que nós temos que desejar? Se você sabe, eu volto a falar que é tudo uma questão de identidade. Se você sabe que Deus é Pai, que Deus te ama, Ele quer o melhor para você, se Ele mandar alguém falar para você, que naquela época não tinha a Bíblia, tá, gente? Naquela época era na boca do Isaías mesmo. E ele ainda fez o teste lá do relógio para ter certeza se era Deus. Se Deus mandou falar, é porque vai ser melhor. Estudando a Bíblia sobre a morte é um troço muito louco, porque em nenhum lugar fala como que é a morte do crente. Só em um lugarzinho, que é Jesus que conta a parábola do Lázaro e do rico, e que fala que o rico morreu e o Lázaro, os anjos vieram buscar. Oh, que glória! Você já pensou você levar uma vida inteira e na hora da sua morte você está lá estrupiado debaixo de um carro ou numa cama cheia de tubo, ou sei lá o quê, e você vê os anjos do Senhor virem te buscar? Nós vamos lembrar de Estevão. Estevão morreu apedrejado e não fala que ele teve dor, diz que ele adormeceu vendo o trono de Jesus sentado no trono. Então a gente tem que ter medo? Não tem. Você tem que ter medo se sua vida não está assim com o Senhor. Se você foi dar uma passeadinha para cometer um pecadinho e amanhã você volta e aí o avião cai, né? Ai, acho que até cair outro avião eu vou lembrar dessa menina, porque, gente, não deixa para amanhã, porque o avião cai. Não dá tempo. Então, eu quero perguntar para vocês, o que você está pedindo para Deus? Ai, Senhor, eu quero um jet ski. Sabe por que Deus não vai me dar um jet ski? Eu já sei, eu posso querer um jet ski de montão. Ele pode, ele é dono do ouro e da prata. Ele pode, mas sabe por que Deus não vai me dar um jet ski? Primeiro, eu sou cabeleireira, eu trabalho no sábado, certo? Se eu tiver um jet ski não dá para eu usar ele na sala da minha casa, eu vou ter que ir para a praia. Se eu trabalho no sábado e a minha família vai para a escola e trabalha na segunda, eu só tenho o domingo. Se Deus me der um jet ski, eu vou deixar de ir na igreja e vou andar de jet ski. Deus vai me dar um jet ski? Nem peço, porque eu sei que não vai dar. Entendeu? Então, eu tinha uma amiga que ela queria emprego. O emprego que ela queria era na faculdade teológica da cidade. Ela conseguiu esse emprego. Sabe o que aconteceu? Não ia mais à escola dominical, porque domingo ela tinha que lavar roupa. Foi Deus que deu. Aqui, as que moram no Brasil não sabem como é que é o esquema aqui. Aqui, limpar a casa é um business e tanto. Dá muito dinheiro, né, Sayonara? Limpar a casa, vocês não sabem, cansa muito, mas dá muito dinheiro. Aí, um dia eu fui na igreja, a mulher estava lá dando testemunho. Ai, Deus é tão bom, Deus é tão bom. Eu limpo 5 casas por dia, a semana inteira. Filha, foi o capeta que te deu isso. Você já pensou se limpar 15 casas por dia, a semana inteira? Domingo, você vai querer ir para a igreja? Você vai ter hora para conversar com seu marido, com seus filhos, sabe? Para estudar a Bíblia. Não, filho. Então, precisa ver o que é que você está pedindo para Deus e o que é melhor. Deus prioriza a alma do que o corpo. Vamos ser sábios para fazer a nossa oração. É assim, Senhor, eu quero isso, 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 mas cumpra a sua vontade na minha vida. Que projeto eu tenho para 2022? Gente, ainda não tem nenhum. O próximo que eu tenho é o aniversário de 21 anos da Rebeca. Mas eu só vou ver isso em janeiro. Por quê? Até o final do ano, nós temos 2 semanas, eu vou trabalhar para caramba. Ano que vem, eu vou fazer os meus projetos. Mas os meus projetos têm que estar sempre
alinhado, se Deus quiser, se for para o meu bem e se Ele permitir. E se alguma coisa der errado, não amaldiçoe, nem diga que Deus não ama você. Muitas vezes Ele está te dando um livramento. Muitas vezes você não entende o porquê que o pneu do seu carro furou, porquê que você perdeu a chave da porta. Você não sabe se o ônibus ia bater, se você ia pegar um acidente lá na frente. Então, vamos aprender a entregar nossa vida ao Senhor. A minha igreja é um mal barato, gente. Eu estou lá há 5 anos. Todo domingo acaba, tem uma oração. Jesus, entrego a ti a minha vida. Então, eu pergunto para vocês, você entrega a sua vida ao Senhor todas as manhãs? Está disposto a ouvir a resposta e não sair murmurando? Muitas vezes, os sonhos de Deus, os planos de Deus, não é muito de acordo com o que a gente sabe, mas, gente, nós somos retardados. Deus é que tem uma visão ampla. Aí você ora pedindo para Deus te livrar de todo o mal. No meio do caminho, a sua melhor amiga para de falar com você. Você não orou pedindo para Deus te livrar de todo o mal? Deus escuta a conversinha que você não escuta. Às vezes, Deus tira pessoas da nossa vida para nos dar paz. Às vezes, Deus coloca pessoas na nossa vida para nos dar paz. Às vezes, nós temos um projeto que, teoricamente, é tudo de bom. Como é que é? Projetinho gospel. Ai, mas é alinhado na igreja. Ok, mas não é isso que Deus quer para você. Deus tem um projeto, esse projeto é para outro. Ele quer que você faça outra coisa. E você vai de acordo com a sua vontade. Mas eu quero fazer. Paulo queria ir para Jerusalém de todo jeito, e Deus não permitiu que ele voltasse para Jerusalém, porque sabia que ele ia para lá e eles iam matar. Mas, eu vou lá para pregar evangelho. Ô, cabeção, não é para ir. Então, qual é a nossa oração do final do ano? Dia 31 de dezembro, a gente não vai estar aqui conversando, mas eu creio que todos os cristãos do mundo vão fazer uma oração agradecendo pelas bênçãos do ano. É ou não é, né? Papinho de crente é assim, né? Agradece tudo. E o que você vai pedir? Aí você tem vergonha de pedir um anel de brilhante para Deus, porque, né, queima a cara. Então você fala assim: eu quero tudo de bom, mas no fundo você está querendo dinheiro. Né? Gente que pede para Deus: eu quero trabalho. Filho, você não quer trabalho, você quer dinheiro, porque aí começa um monte de trabalho, você reclama. Então, já quer dinheiro, pede dinheiro, entendeu? Seja esperto. E aí você começa a pedir para Deus ser feliz. Aí você começa a ter um discurso que você só for feliz se a sua casa for maior, porque a sua casa é muito pequena, mas você não limpa nem sua casa pequena. Para que você vai ter uma casa grande? Entendeu? Então, vamos botar o pé no chão, ver o que nós temos hoje. Se eu entreguei a minha vida para o Senhor, eu vou confiar que tudo Ele vai fazer para o meu bem. Se Ele disser para mim não, às vezes esse não é uma atitude de amor. Se Deus falar para mim, esse ano não, é porque Ele sabe que eu não estou preparado para receber aqui. E se Ele disser para você, ok, pode ir. Mas se for uma coisa contra a palavra, contra a vontade inicial dEle, tenha cuidado. Então, peça sempre, Senhor, se for da sua vontade, eu quero isso, mas que se cumpra a sua vontade na minha vida. Porque o coração do homem é enganoso. Hoje você quer uma coisa, amanhã você quer outra. Se Deus te desse tudo o que você já pediu na vida, desde hoje a mais nova, aqui é a Rebeca. Imagine que ela já deva ter pedido coisa para Deus e Deus não deu e foi bom. Isso acontece com todos nós. Com todas nós. Tá? Então, o que é que nós estamos pedindo? A Bíblia diz, Jesus fala lá, quando ele está lá nas oliveiras, lá na videira, lá, e ele começa a falar com a moçada, ele fala que tudo que pedirdes o meu nome será concedido. Tá bom, tudo que pedir, se você tiver antenado com o Senhor, você vai saber pedir, você não vai pedir coisa para o seu próprio prazer. Tiago fala, pedis e não recebeis, porque pedis mal para os seus próprios prazeres. Se você está alinhado com a vontade do Senhor, até o seu pedido vai ser de acordo com a vontade dele, porque o Espírito dele vai habitar em você e vai te dirigir para saber o que você quer. Então, vamos pegar esse ano, dia 31 de dezembro, vamos olhar para trás e agradecer a Deus por tudo que ele fez, e colocar os nossos desejos nas mãos do Senhor, mas colocar primeiro, faça-se a sua vontade na minha vida, porque eu tenho para falar para vocês, o plano de Deus sempre é o melhor. O plano dele sempre é o melhor para a sua vida, nem que você tenha que chorar um pouco, nem que você não acredite com os seus olhos carnais.
O plano de Deus é sempre o melhor para o seu filho, porque ele ama o seu filho, ao ponto de malhar o filho dele numa cruz por amor a você. Com isso, ele não vai te dar todas as coisas? Então, cada vez que eu convido vocês a voltar e estudar e ver o que aconteceu com a vida de Ezequias. Antes, na Segunda Reis, se você pegar uns capítulos antes, vai mostrar o que ele fez, desde quando ele tinha 20 anos, quando ele assumiu o trono, tudo que ele fez. Mas o capítulo 20 conta essa história da morte dele e o que aconteceu e como foi. Qual é a vantagem, às vezes, de você clamar, fazer campanha? Eu vou fazer campanha de 7 dias, né? Eu estou em campanha de não sei o quê, 20 dias. Eu tenho campanha. Gente, ore e fala, Senhor, eu entrego a minha vida. Faça em mim a tua vontade. E essa é a fórmula para ser feliz. E é com isso que eu me despeço de vocês hoje. Beijo grande e vamos aprender a pedir. Porque se você entregar o teu caminho ao Senhor e confiar nele, deixa que ele faz tudo. E vai fazer tudo para o seu bem. Amém. Ok, um abraço. Tchau. Um abraço, tchau.